paz para todos. Estava pensando sobre a ocasião do nascimento de Benjamim, quando a sua mãe, Raquel, proferiu aquelas palavras tão negativas, dizendo: ele será chamado filho do meu sofrimento, que é Benoni, filho do meu sofrimento. E a grande salvação de Benjamim foi que o seu pai, Jacó, já tinha vivido essa questão da bênção e da maldição do nome. Quando ele foi para a casa de Labão e quis ser abençoado pelo seu pai, ele respondeu para o seu pai, quando seu pai perguntou quem é, ele disse: sou eu, Esaú. E a partir dali ele passou a viver todas as circunstâncias normais do seu irmão Esaú. E quando ele volta da terra, volta como Esaú. E Deus, preocupado com isso, disse: ele não pode voltar para Siquém, ele não pode voltar para Betel como Esaú. Nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer ele confessar que ele é Jacó. E quando ele o confessar, então nós o abençoaremos com o nome de Israel, que será o seu destino. Então Deus estava preocupado com essa questão de nome. Jacó, já tendo vivido isso lá no capítulo 37, sabia perfeitamente o que a sua mulher Raquel estava proferindo no meio das potestades do ar. Como muitos pais dão nomes aos seus filhos sem saber o que vai acontecer, ou as circunstâncias que vão acontecer no decorrer da sua vida, e não temem, isto é, da vida do seu filho, e não temem essas consequências, a irresponsabilidade desses pais. Quando Benjamim nasce, ela disse que ele será chamado Benoni, filho do meu sofrimento. Jacó disse: não, eu não quero que ele viva o que eu já vivi. Eu não quero, o nome dele vai ser Benjamim, filho da mão direita, isto é, filho do Messias, filho daquele que está sentado à destra do Pai. A importância de um dos pais conhecer verdadeiramente as consequências do mau uso, do colocar do nome, do mau uso do nome em si. E de fato, isso aconteceu e ele mudou o futuro do seu filho, que não foi chamado de Benoni, mas foi chamado de Benjamim. Muitos pais põem o nome dos seus filhos até o dia de hoje, mesmo tendo lido a Bíblia. Pastores e líderes, Benoni, quantos estão vivendo essa maldição na sua vida? Da mesma forma, nós vemos também lá na frente, em Crônicas, 1 Crônicas, quando nasce o grande Jabez, sua mãe deu-lhe o nome filho da minha dor, igual que filho do meu sofrimento. Não havia um pai, não havia um Jacó para mudar o seu destino. Então ele teve que lutar por isso. Ele teve que rejeitar, saber, conhecer. Porque ele não teve um pai como Jacó que anulasse as palavras da sua própria mãe. Filho da minha dor. Então ele orou ao Senhor. Pediu a bênção de Deus. Disse: Senhor, não quero viver essa vida de dor. Não quero viver essa vida de sofrimento. Senhor, muda a minha história. Como muitos têm orado, pedido: pastor Nelson, dá para o Senhor orar por mim, pelos meus filhos. Quantas milhares de pessoas eu tenho orado durante esses anos todos de ministério na minha vida, para que Deus mude a sua sorte, mude a sua sorte e o propósito da sorte do sofrimento. Eu quero que você creia nessa palavra, uma palavra profética na sua vida. Você pode rejeitar o fato de ter sido chamado por um nome que traz maldição em si mesmo, ou que arrasta a maldição dos seus avós, dos seus tataravós, dos seus bisavós, dos seus avós e até mesmo dos seus pais. Dizer: Deus, eu quero que o propósito real que tu tens para a minha vida aconteça, e não as palavras negativas, o olho gordo, a inveja, a insatisfação de muitos que têm todos os dias pronunciado palavras de maldição sobre a minha vida. Eu quero que isso acabe. Então você faz a oração de Jabez: Senhor, eu quero que tu me abençoes. Eu quero que o Senhor amplie o meu território e que eu não sinta mais dor e que eu não viva mais essas dores que eu tenho vivido desde o princípio do meu nascimento. Eu rogo a Deus que você tenha um Jacó na sua vida,
que tenha tido a experiência de viver como Esaú, mas que Deus transformou ali no Val de Jaboque a sua vida, porque ele não poderia chegar em Betel como Esaú. Ele tinha que chegar ali como Jacó, que agora era Israel. A sua vida, a nossa vida, depende da nossa apresentação ao Senhor. Por isso que todos os pais devem apresentar os seus filhos ao Senhor. Por isso a apresentação dos seus filhos é muito importante, conforme está escrito no capítulo 2 de Lucas, versículo 21, que até o mesmo Senhor Jesus foi apresentado, e ali ele ganhou um destino profético, ali ele ganhou uma segunda mãe, ali ele ganhou bênçãos que vêm de longe, ali ele ganhou uma adolescência no altar de Deus como Jesus. Ali ele ganhou uma experiência corpórea com o Espírito Santo. Ali ele ganhou um João Batista que durante a sua vida profissional iria abrir os caminhos tortuosos, os caminhos, direitar os seus caminhos, suas veredas. Um João Batista que iria pronunciar e prenunciar o seu ministério. E também uma vitória sobre as 3 tentações de Satanás, que é dinheiro fácil, glória, com os joelhos dobrados e o suicídio no final da carreira. Tudo isso é resultado da apresentação. Você já foi apresentado ao Senhor com oferta? Você apresentou os seus filhos diante de Deus com oferta? Ou você só levou lá o seu filho para o seu líder, o seu pastor, levantá-lo ali, sem saber nem o que estão fazendo esses homens? A maioria deles, 90% dos pastores, não sabem o que é verdadeiramente apresentado. Os filhos da sua grei, as suas pequeninas ovelhas, não sabem. E por isso que muitos dos filhos chegam à adolescência e se desviam. Por isso muitos dos primogênitos dos crentes estão na prisão. Por quê? Porque estão vivendo essa maldição. A pronunciação do nome, desde a pronunciação do nome, desde o seu nascimento. A falta de apresentação na presença do Senhor. E também a sua própria oração, desistindo, anulando as palavras de maldição que foram ditas no dia do seu nascimento, como Jabez. Você quer apresentar o seu filho? Entre em contato comigo. Entre em contato comigo aí. dralderia@gmail.com. Quer apresentar a sua vida ao Senhor? Faça isso. Isso é muito importante na sua história e muito importante na sua vida. Que esta palavra seja uma palavra profética definitiva, que elimine os bloqueios da sua caminhada na vida profissional, na vida ministerial, na vida conjugal, na sua vida civil. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Visite a nossa página meujesus.org. E aí você tem todos os nossos materiais, inclusive materiais a respeito deste assunto, com fartura. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho.